Então, a ideia é justamente fazer essa revisão dos conceitos básicos para que a gente possa ficar mais à vontade para as atividades que a gente vai desenvolver nas próximas semanas, contando como fatores de avaliação. Então, o primeiro ponto que a gente discutiu, o primeiro encontro da gente, foi o conceito de marketing. E a ideia fundamental dessa discussão era tentar encontrar um conjunto de elementos vindos da experiência de vocês, oriundos do conhecimento que vocês já traziam, que pudessem ser úteis para construir uma linha de raciocínio, um conceito, uma premissa sobre o que é marketing, e como a gente poderia utilizar esse conceito para a gente, para as organizações que a gente faz parte. Então, a gente começou provocando vocês a partir de uma discussão para tentar entender, tentar elencar alguns dos elementos que poderiam ser utilizados para explicar o que é marketing. Mas, fundamentalmente, o conceito de marketing que a gente chegou girava em torno de algumas palavras-chave, onde marketing seria todo e qualquer tipo de estímulo, de ação que seria implementada no mercado, né, que tinha como objetivo buscar facilitar as relações de troca, buscando atender a satisfação de todos os agentes envolvidos. E aí a gente começou a trabalhar a partir de uma série de ideias que vocês tinham. A gente viu o conceito de alguns autores e nós terminamos fechando esses como uns elementos fundamentais para que a gente pudesse explicar marketing para qualquer leigo, para qualquer pessoa que não tivesse conhecimento do assunto. Então, fundamentalmente, para a gente, marketing sempre vai ser um conjunto de ações ou de estímulos que vão ser implementados no mercado com o objetivo de facilitar as relações de troca, almejando atingir a satisfação de todos os agentes envolvidos. Nessas expressões ou nesses termos chaves que a gente vai aceitar como marketing, o que é importante é que a gente frise. Ações de mercado, a gente vai discutir durante o transcorrer da nossa disciplina, podem ser várias implementações. O lançamento de um produto, a gestão de preços, ações de propaganda, ações de pesquisa para entender as necessidades e expectativas do consumidor. Ou seja, todo e qualquer tipo de estímulo que é dado ao mercado é tido como um elemento de marketing. Facilitar as relações de troca, porque a gente já viu que o marketing não vive necessariamente a partir do processo de consumo. A gente viu que tudo isso começa bem antes e que as trocas são um elemento muito mais puro, muito mais natural das relações humanas. A satisfação como um elemento fundamental para que as trocas ocorram. Só faz sentido existir troca se existir algo que venha a satisfazer os dois lados envolvidos. Nenhum consumidor inicia um processo de troca, e a gente vai ver mais adiante, a gente vai relembrar mais adiante, se ele não possui necessidade. E a busca pelo preenchimento da necessidade é justamente o processo de satisfação. Então, a troca ou o marketing ele só vai ser bem executado se ao final dessa experiência de troca existir o sentimento de satisfação. E essa satisfação ela tem que estar presente em todos os agentes envolvidos. Não adianta apenas um dos lados estar satisfeito, porque se isso acontecer, houve alguma coisa errada, houve uma falha nas relações de marketing, e isso precisa ser melhor trabalhado. Então, o princípio que a gente vai estar trabalhando sobre marketing, ações implementadas no mercado para facilitar as trocas, objetivando a satisfação dos agentes envolvidos. Tá? Bom, depois disso, a gente começou a ver quais são os elementos que compõem o mercado. Então, a gente começou a partir de um conceito de mercado, depois a gente foi vendo oferta, demanda, produto, fator de troca, necessidade. Então, se a gente está vendo que o marketing são ações que vão ser implementadas no mercado, é interessante que a gente tenha uma visão clara sobre o que é mercado. E aí, a gente voltou a pegar emprestado algumas ideias que vocês viram em economia sobre o que é mercado. E mercado, basicamente, é toda uma conjuntura social, política, econômica, religiosa, cultural, que permite que as trocas ocorram. É interessante a gente lembrar esse conceito de mercado quando a gente recorda a aula passada, que a gente viu as variáveis ou os fatores dos ambientes do mercado. E aí, quando a gente pensa nos fatores de ambiente e mercado, macro e micro, a gente vê
como o conceito de mercado faz sentido, né? Então, conjuntura social, política, econômica, religiosa, cultural, que permite que as trocas ocorram. Quem manda chat? Deixa eu ver quem está escrevendo aqui. Olá, Iago, boa noite. Sim, Maeli, estou gravando. Tá? Estou gravando sim e vou disponibilizar depois a gravação para vocês. Bom, então, basicamente essa é a ideia de mercado, tá? Essa conjuntura toda. Dentro do mercado, a gente fez um desenho bem bonito, que eu tenho certeza que vocês lembram, que tentava explicar quais são os elementos que fazem parte do mercado. Tá? Então, em toda relação de mercado, existem os seus elementos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então, existia de um lado, estou ficando bom nisso. O tamanho desproporcional é só inabilidade, tá? Então, existia dentro dessas relações um lado, que a gente chamou de oferta, e um outro lado, que a gente chamou de demanda. É necessário existir pelo menos dois lados para que as trocas ocorram. É necessária a presença de pelo menos dois agentes nesse processo. E a gente começou a entender quem são esses dois agentes. Só um instante. Não, pai. Não. Papai está dando aula. Vá para lá. Depois eu peço com você. Tá? Perdão. Então, é necessária a existência de pelo menos dois agentes para que as trocas ocorram. Oferta e demanda. Tá? A gente começou quebrando um pouco do paradigma do entendimento de que a oferta é sempre organizações que oferecem produtos no mercado e demanda são sempre consumidores que adquirem esses produtos. Tanto oferta como demanda podem ser classificados como pessoas físicas, como pessoas jurídicas, empresas, como o Estado ou como ONGs. Qualquer um desses quatro agentes podem ser classificados como oferta ou demanda. Tá? O importante é compreender os papéis desses dois elementos dentro das relações de troca. A oferta vai ser aquela entidade que vai deixar algo disponível ao mercado. Possivelmente, a oferta vai ser o principal agente de inserção de movimentos no mercado. Se eu estou colocando um produto disponível, eu tenho que fazer algum tipo de movimento para que esse produto chegue ao meu consumidor ou gere o interesse dele. Então, qualquer um desses quatro elementos pode assumir o papel de oferta. Da mesma forma, a demanda. Então, a demanda é aquele agente que vai ao mercado em busca de algo para lhe atender uma necessidade. Então, essa demanda também pode ser caracterizada como pessoa física, como uma pessoa jurídica, como Estado, como uma ONG. Então, qualquer um desses quatro agentes podem assumir o papel tanto de oferta como de demanda. A gente viu que para as trocas acontecerem, algo é ofertado, que a gente chamou de produto. Tá? Nesse conceito, nessa ideia de produto, a gente viu que produto é uma terminologia muito mais genérica sobre o que está sendo ofertado ao mercado. O marketing ele pode receber como oferta tanto bens, como serviços, como ideias. Então, tudo isso aqui que a gente está chamando de produto, na verdade, produto podem ser bens, serviços ou ideias. Qualquer um desses três pode se caracterizar como um produto. Tá? Então, eu posso ser um agente, uma oferta, entregando ao mercado, oferecendo ao mercado um bem físico, algo palpável que eu possuo, um serviço, uma habilidade, uma competência que eu tenho, ou uma ideia, uma visão de vida, um estilo, enfim, que eu posso também estar entregando ao mercado e oferecendo. Tá? Para que as trocas ocorram, é necessário que haja uma contrapartida. E a gente viu que essa contrapartida, hoje, fundamentalmente, é dinheiro. Então, a troca ocorre se os agentes envolvidos possuírem recursos para otimizar ou para realizar esse processo de troca. A gente viu, no entanto, que o dinheiro não é a única contrapartida que pode ser oferecida na troca. Tá? A gente viu as situações de escambo, onde eu posso trocar produtos por ideias, ou produtos por serviços, serviços por serviços. Então, várias podem ser as possibilidades de troca. O dinheiro, a moeda, hoje é o principal agente facilitador das trocas. E a gente até viu nas discussões das aulas anteriores que a primeira grande movimentação, a primeira grande transformação que é acreditada ao marketing
ou que é vista como um elemento de marketing, é a construção, a criação do conceito de moeda, né? A moeda como um fator facilitador das trocas. Moeda não como recurso, como papel que a gente conhece hoje, mas moeda enquanto conceito, enquanto elemento indexador das trocas. E a gente fez até algumas brincadeiras na sala, fazendo algumas comparações, né? Se eu queria trocar feijão por milho, por galinha, enfim. Então, a moeda ela nasce como um primeiro elemento facilitador das trocas. E tudo isso que vai estar girando, essa roda que vai estar girando no mercado, ela só vai ser possível se existir necessidade. Então, faz-se fundamental que os dois lados envolvidos nas relações de troca possuam necessidades. Se não existir necessidade, se isso aqui não for possível, a troca não acontece. Tá? É necessário que os dois lados possuam necessidades. Certo? E aí, é importante lembrar essa lógica. A troca ela tem que ser benéfica para os dois lados. Se somente eu tenho necessidade e Zé não tem, eu dificilmente vou conseguir convencer Zé a fazer uma troca comigo. Tá? Então, é preciso que os dois lados reconheçam a necessidade e compreendam que a troca é o melhor caminho para satisfazê-la. Beleza? Eu não posso forçar a Bárbara a realizar uma troca comigo. Eu não posso forçar a Maeli a fazer uma troca comigo. Então, nada disso vai funcionar se um dos lados se sentir coagido ou não tiver opções para realizar esse processo de troca. Márcio? Então, isso a gente entende os elementos ou as variáveis que compõem o mercado. Tudo isso aqui são fatores que se movimentam em um ciclo contínuo, onde as trocas vão acontecer porque alguém possui uma necessidade, vai buscar no mercado necessidades para algo que vem atender, por coincidência ou não, alguém está oferecendo um produto, e isso vai ser uma troca constante. Isso é um dos elementos chaves que justificam porque o marketing é um elemento dinâmico, né? Constantemente em transformação, constantemente em evolução. Tranquilo até aí, né? Isso aqui foi o assunto, acho que das primeira parte acho que é a primeira aula da gente. Tá? Depois disso, eu vou... bora lá, vou ter que começar a limpar aqui a tela, porque senão não vai caber tudo que a gente está vendo. Epa, isso aqui, deixa eu desfazer. Apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. Bom, se eu já entendo o que é marketing, já entendo as variáveis que compõem o mercado, como eles funcionam, agora eu preciso começar a entender talvez o mais relevante dos elementos que compõem o mercado, que é o conceito de necessidade. Tá? Nada funciona no marketing se você não consegue entender bem qual é a necessidade do seu consumidor. Tá? A necessidade é o ponto de partida, a necessidade é o elemento que serve como combustível para as relações de troca. Isso é tão interessante porque o conceito de necessidade, como a gente viu, não foi um conceito construído por marketing, é um conceito que foi estabelecido pelos psicólogos para tentar entender o comportamento humano de uma forma mais geral, mas ele pega emprestado e consegue, de forma muito completa, tentar explicar o porquê as trocas ocorrem. Vários foram os pensadores que construíram o conceito sobre necessidade, mas como a gente viu em sala, Maslow é o principal deles. Então a gente reviu o conceito de necessidade de Maslow, partindo dos 3 princípios básicos da necessidade de Maslow. A necessidade de Maslow ela é hierárquica, ela é inata, ela é racional. Ou seja, segundo Maslow, todas as pessoas possuem necessidade. Necessidade é um elemento inato, está presente em todas as pessoas e é algo inevitável. A necessidade ela é hierárquica, ou seja, ela tem níveis diferentes de complexidade. Existem necessidades mais simples, existem necessidades mais sofisticadas. E a necessidade ela é racional, ou seja, eu vou buscar sempre atender primeiro as necessidades mais simples, para só num futuro próximo buscar atender as necessidades mais complexas ou mais sofisticadas. Tá? Para isso, Maslow cria o princípio da pirâmide de necessidades. Então, ele tenta explicar a forma como as pessoas organizam as suas necessidades através de uma pirâmide. A pirâmide ela é útil porque ela consegue justamente demonstrar os elementos de hierarquia. 1, 2, 3, 4. Opa, falta um aqui embaixo.
Então, a pirâmide ela consegue demonstrar que existe uma ordem hierárquica, existem graus diferentes de importância e que essa evolução deveria ser natural. Ou seja, eu primeiro buscaria as necessidades mais simples para depois avançando nas necessidades mais complexas. Então, vocês devem lembrar dos níveis da pirâmide, né? Então, necessidades fisiológicas, necessidades social, segurança, perdão, deixa eu organizar aqui. Segurança, social, eu tenho autoestima e autorrealização. A gente viu, né, o porquê esse processo hierárquico, como esse processo hierárquico ele foi pensado, né? A gente pegou a ideia da teoria da evolução de espécies mais simples, espécies mais complexas, cada um tem um tipo de entendimento diferente sobre necessidades, mas o ser humano é o único que possui necessidades mais complexas como autorrealização e autoestima. É importante compreender toda essa lógica dessa pirâmide porque as necessidades elas precisam ser identificadas e classificadas. E o processo de classificação de necessidade ele é útil porque a partir do momento que eu conheço como o meu consumidor possui um determinado nível de necessidade, eu consigo montar aquilo que a gente viu, que é uma pirâmide invertida de valor. Tá? Quanto mais complexa é a necessidade do meu consumidor, mais difícil vai ser conseguir atendê-la. Em necessidades mais complexas, como autorrealização ou autoestima, em necessidades mais complexas, como autoestima e autorrealização, eu preciso agregar uma quantidade muito maior de valor, ou seja, benefício percebido, para que o meu consumidor tenha interesse sobre o meu produto e pense em adquiri-lo, certo? Sem esse conjunto de benefícios atrelados, sem esse valor agregado, dificilmente eu consigo gerar interesse no meu consumidor. Já as necessidades mais simples, fisiológica, social, segurança, os produtos para que eles consigam ser comercializados, para que eles consigam gerar interesse no consumidor, eles podem ser oferecidos com uma quantidade menor de benefícios ou de valor agregado. Tá? É mais fácil vender 1 quilo de feijão do que vender um automóvel, por exemplo. Tá? Salvo, óbvio, algumas situações atípicas, né? Como hoje. Hoje talvez seja mais caro comprar um litro de álcool gel do que comprar um automóvel, mas enfim. Então, dentro das condições normais, a racionalidade do processo de troca nos mostraria que eu vou primeiro buscar atender minhas necessidades fisiológicas, até porque elas acontecem em maior volume, em maior frequência, ou seja, eu vou ter fome e sede, por exemplo, várias vezes por dia e todos os dias. Diferente, por exemplo, de uma necessidade de autoestima. Eu quero que as pessoas me vejam bem, eu quero me sentir bonito, eu quero me sentir uma pessoa legal. Uma necessidade de autoestima é uma necessidade que acontece com menor frequência e menor intensidade. As necessidades fisiológicas, segurança social, elas acontecem em maior frequência, né, várias vezes por vários dias. Então, são necessidades que precisam ser satisfeitas em um volume muito maior. Por isso que muitas vezes as organizações concentram seus esforços em atender, em oferecer produtos que se enquadrem esses níveis de necessidade. Massa? Então, quando a gente começa a trabalhar a ideia de necessidade, é importante que a gente saiba classificar, identificar e classificar a necessidade. Tá? Eu vou a um restaurante porque eu tenho que almoçar, essa é a necessidade. Como é que eu classifico ela? A necessidade fisiológica. Eu vou ao salão de beleza cortar o cabelo. Essa é a minha necessidade, mas como é que ela se classifica? A necessidade social. Eu preciso estar apresentável para poder dar aula. Eu tenho que comprar uma calça jeans nova porque minha calça jeans está velha. Essa é a necessidade, mas como ela se classifica? A necessidade de segurança. Eu preciso comprar uma roupa para me sentir seguro e confortável. Então, é importante que a gente saiba identificar a necessidade e classificar ela de acordo com a pirâmide de Maslow. Tá? São coisas distintas, a gente viu isso, inclusive, nos exercícios que a gente fez, nos desafios em sala e que vocês fizeram em casa. Tá? Quando eu conheço a necessidade e entendo o funcionamento dela, entendo a lógica de como a necessidade ela pode ser construída, eu consigo entender um caminho que eu posso traçar para satisfazê-la.
tá? E essa talvez seja o principal desafio dos estímulos que o marketing vai entregar ao consumidor. Porque não adianta entender a necessidade dele se eu não conseguir entregar algo que vá preenchê-la, que vá completá-la. Então, a ideia da satisfação, ela vem como complemento, como o outro lado da moeda da discussão sobre necessidade. Eu preciso compreender como o consumidor busca as suas compras, eu preciso compreender como ele estabelece suas prioridades para as relações de troca, mas eu preciso também saber o que eu preciso fazer para conseguir atendê-lo nessa relação. Tá? E a satisfação, como a gente viu, ele é um sentimento, mas é um sentimento resultado de uma comparação de dois outros elementos, ou de dois outros sentimentos, que seria a expectativa e a percepção. Vocês devem lembrar que a gente viu também em sala quais são os elementos que permitem que eu gerencie esses dois fatores. Tá? É até importante assim, ter em mente que isso é algo extremamente complicado e que, em muitos casos, as organizações trabalham quase numa filosofia de acerto e erro. Então, eu preciso realmente testar o mercado para entender qual seria esse ponto de equilíbrio, para entender a relação entre expectativa e percepção. A gente viu que, se eu gerencio a expectativa mal, eu posso gerar desinteresse no meu consumidor. Vamos até dar um passo atrás. Então, relembrando, a ideia de expectativa é todo um sentimento que precede a experiência de compra. É toda uma ansiedade, uma angústia, uma curiosidade que precede a experiência de compra. É comum que, quanto mais alta a expectativa do consumidor, maior vai ser o seu interesse em realizar aquela experiência de compra. Quando o consumidor ele tem uma expectativa alta, ele se envolve mais. Isso é resultado, isso é uma consequência de um envolvimento maior. Já se a expectativa for muito baixa, eu corro o risco de não conseguir captá-lo, atraí-lo, seduzi-lo o suficiente para que ele identifique no meu produto ou no meu serviço uma boa opção para a sua necessidade. Então, o processo de gerenciamento de expectativa parte da lógica em que eu preciso gerar no meu consumidor a curiosidade e o interesse suficiente para que ele adquira o meu produto, mas sem fazer isso de forma exagerada ou exacerbada, porque isso pode ser um tiro do meu pé. Um consumidor com uma expectativa muito alta, a gente vai ver que é um risco, pois você vai ter uma dificuldade muito maior para atingir a sua satisfação. Então, a expectativa é esse elemento que precede, ou esse sentimento que precede a experiência de compra. Já a percepção é uma avaliação que o consumidor faz, é um sentimento que o consumidor tem após o consumo. Então, ele precisa ter adquirido o produto e, fundamentalmente, tê-lo consumido. Tá? A gente não pode confundir o êxtase, o sentimento de alegria resultante do processo da aquisição, da compra. Tá? Muitas vezes a gente fica extremamente feliz porque comprou, mas insatisfeito com o que comprou. Né? Eu estou feliz, eu estou extasiado porque eu fiz uma compra de algo, e fazer uma compra é um momento de alegria para mim, mas quando eu fui usar aquele bendito produto que eu comprei, eu descobri que ele não é tão bom assim. Né? Eu comprei minha 25ª sandália, né? Mulheres que gostam de comprar sandálias, né? Fazer coleção de bolsas, os rapazes que gostam de fazer coleções de tranqueiras, comprou seu 8º celular, e aí depois descobre que ele não era exatamente aquilo que você estava esperando. Né? Rafael tem cara que faz coleção de celular, assim, compra um iPhone a cada 2 meses. Então, nesse anseio, a experiência, o prazer do consumo é algo diferente que a gente vai discutir em outro momento. Mas a expectativa, esse sentimento que precede a experiência de compra, quando comparada com a percepção, que é esse sentimento após o consumo, ele pode gerar 3 diferentes resultados. Tá? Quando a expectativa ela é maior do que a percepção, a gente tem um cenário de insatisfação. Ou seja, eu esperei muito mais do que em relação àquilo que eu consumi, a minha expectativa estava muito alta, meu hype estava muito grande, eu esperava algo fenomenal e na hora que eu realmente fui consumir eu percebi que não era nada daquilo. Então, essa insatisfação é um sentimento complicado e que, para ser contornado, gera um trabalho muito grande para as organizações.
Eu posso ter um segundo resultado onde a expectativa é igual à percepção. Nesse caso, eu tenho a satisfação como consequência. Eu recebi exatamente aquilo que eu esperava. Eu encontrei exatamente aquilo que foi proposto. Tá? O match, esse equilíbrio, talvez seja o ponto ideal das relações de consumo. Eu digo o ponto ideal porque o terceiro estágio ele pode representar um risco muito grande também. O terceiro estágio seria uma percepção maior do que a expectativa. Nesse caso, eu tenho encantamento. Encantar o consumidor é algo bom, mas também pode ser arriscado. Por que pode ser arriscado? A partir do momento que você gera um sentimento de encantamento, a gente vai ver, quando a gente começar a entender os elementos que constroem a expectativa, a gente vai ver que isso sobe de forma muito enérgica a expectativa do consumidor. E aí talvez conseguir, no próximo encontro, encantá-lo novamente, pode demandar um esforço muito grande para você. Outra consequência que precisa ser pensada sobre a questão do encantamento é que se eu posso estar investindo esforços, recursos demais para atender o consumidor. Isso pode estar encarecendo o meu processo. Então, eu estou agregando tanto valor ao meu produto, eu estou gerando tanto benefícios para ele, que no final das contas ele está saindo sempre muito encantado. Só que isso tem um custo. E aí talvez eu precise pensar se esse equilíbrio está sendo satisfatório para mim. Talvez se eu reduzir um pouco esse volume de valor agregado que eu estou entregando, eu consiga ainda assim satisfazer meu cliente e ter uma margem de lucro mais satisfatória. Então é importante entender esse equilíbrio das relações entre expectativa e percepção. Para que eu consiga chegar a esse equilíbrio, eu preciso conhecer quais são os elementos que compõem a expectativa. Então, o que molda a expectativa do consumidor? Basicamente, a sua necessidade, a sua experiência de uso, experiência compartilhada e a mídia. Quanto mais complexa a necessidade, maior a expectativa. Então, comprar um saco de feijão gera um nível de expectativa que é diferente, por exemplo, de fazer uma viagem ao redor do mundo, né? Ou comprar seu primeiro carro, ou comprar a sua casa. Então, são necessidades diferentes e que vão gerar no consumidor um sentimento de expectativa diferente. Quanto mais sofisticada for a necessidade, maior tende a ser a expectativa. A experiência de uso, quanto mais experiência e conhecimento você tem sobre aquilo que você está comprando, mais sólida é a sua expectativa. Então, se você nunca comprou um carro, quando você chega para adquirir aquele produto, você tem poucos elementos palpáveis que lhe demonstrem se aquele carro é bom ou ruim. Então, a sua chance, no final das contas, de se sentir satisfeito com algo que não é tão bom assim, terminam sendo grandes, porque sua expectativa é pequena, a sua capacidade de avaliar é pequena. Agora, se você acumula experiência, se você já consumiu várias vezes aquele produto, você termina criando um background que te ajuda a compreender melhor aquilo que você vai estar consumindo, o que vai fazer com que a tua expectativa seja mais consolidada. Você já sabe exatamente o que esperar. A experiência compartilhada faz parte de boca a boca, né? Então, quanto mais eu escuto as pessoas falando sobre um produto, quanto mais eu vejo propagandas sobre aquele produto, maior vai ser a minha expectativa sobre ele, maior vai ser a minha ânsia em conhecê-lo, em consumi-lo, tá? E por fim, a mídia. Os três primeiros, a necessidade, a experiência de uso e a experiência compartilhada, são fatores que eu só consigo mapear. Então, eu consigo, através de pesquisas, através de interações com o meu consumidor, compreender esses três fatores. Mas eu não consigo... a única forma que eu tenho de atuar sobre eles é por meio da mídia. Então, eu posso, por exemplo, criar ações promocionais que reorientem ao consumidor sobre o seu entendimento em relação à necessidade para o consumo do meu produto. Imagine que eu estou vendendo uma marca de cosméticos e que as mulheres estão com uma expectativa muito grande sobre esse produto, achando que ele vai resolver todos os seus problemas. E aí, em vez de ser um produto que deveria se enquadrar como uma necessidade, sei lá, social,
as pessoas começam a ver aquilo como uma necessidade de autoestima, uma necessidade de autorrealização. É o sonho da minha vida ter aquilo. Isso termina gerando uma expectativa muito alta, o que pode gerar problemas sérios quando o consumidor perceber que não é exatamente aquilo que o produto entrega. Então, eu posso fazer ações de mídia direcionando ou redirecionando a necessidade, explicando melhor ao consumidor como usar o produto. A partir do momento que eu faço isso, eu consigo redirecionar a sua necessidade, o seu sentimento de necessidade. A experiência de uso, eu posso também manipular de alguma forma quando eu começo a oferecer ao consumidor degustações sobre o meu produto, né? É muito comum você ver, por exemplo, em supermercados, em produtos alimentícios, empresas fazendo promoções de vendas. Então, vai ter lá um demonstrador apresentando o produto, mostrando como é que ele usa, para que ele serve. Se for algo a ser consumido, um alimentício, você experimentar aquele produto. Então, ele dá uma espécie de preview, dá uma degustada no consumidor que pode ajudar ele a entender se aquele produto é bom ou não e se vale a pena ou não adquiri-lo. A experiência compartilhada também pode ser trabalhada através da mídia a partir do momento que eu crio ações promocionais em pessoas que são consideradas grupos de referência. É muito comum, vocês já devem ter visto, hoje, redes sociais, né, os blogueirinhos da vida, o povo do Instagram e coisa do tipo, é muito comum você ver esses influencers, eles fazerem algum tipo de ação de produtos, né? Eles recebem uma grana para fazer algum tipo de ação sobre um produto, para demonstrar o produto, para falar bem dele, para falar alguma característica sobre aquele produto e tal. Então, eu posso reforçar algum tipo de mensagem na experiência compartilhada quando eu estimulo pessoas que são consideradas geradores de opinião, né, para que eles falem sobre o meu produto. Então, Itaquê falar sobre, sei lá, uma marca, ou sobre um livro, ou sobre um filme, é diferente de você colocar isso na mão de Bruna Marquezine e pedir para que ela faça um stories no Instagram dela de 15 segundos. Depois que ela fizer esse story no Instagram dela de 15, 20 segundos, alguns milhões de pessoas vão ter visto isso. Então, a chance disso se espalhar é muito maior. Quando o marketing da empresa falhar, o que ela deve fazer? Rafael, é difícil porque você tem que entender o que é que você chama de falhar. Basicamente, eu posso dizer que o marketing de uma empresa falha quando ela não consegue direcionar uma boa relação de troca. Ou seja, eu não consegui gerar a satisfação dos meus clientes, isso é uma falha. Eu não consegui entender qual é a necessidade do meu consumidor, isso é uma falha. Eu não consegui entregar produtos com características ou em quantidade ou em elementos que fossem suficientes para o mercado, isso é uma falha. É comum esse tipo de coisa acontecer. Por mais que haja planejamento, marketing, como qualquer outro departamento das organizações, também falha. O ideal é que a empresa tenha um sistema constante de monitoramento. A gente vai falar no próximo semestre, na verdade. A gente vai falar sobre pesquisa de mercado e a gente vai ver o que são os sistemas de inteligência de mercado ou sistemas de inteligência de marketing, que na verdade são sistemas de monitoramento constante sobre o ambiente de mercado para entender suas oscilações. Então, eu consigo entender se o marketing da empresa falhou se eu estiver constantemente em contato com o mercado, fazendo pesquisas, monitorando o sentimento do consumidor, e assim eu consigo atuar de forma rápida. Se houve o erro, preciso corrigir. Então, é a única forma que eu tenho para contornar essa situação. A gente vai ver também que existe uma técnica do marketing que é chamado de incidente crítico de sucesso. Ou seja, eu consigo, sabendo da possibilidade de um erro, atuar sobre ele de tal forma que, no final, o consumidor não saia falando mal da minha empresa. A gente vai falar muito sobre isso em marketing de serviço. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso aí. Bom, se eu consigo... Cadê? Perdi. Chat, cadê o chat? Eu diminui o chat aqui. Alguém falou no chat. Essa parte vai até que horas? Termina daqui a 1 minuto e 30 segundos, Tássio, que é justamente o tempo que dá 40 minutos da sala. Então, daqui a 1 minuto e 26 segundos a sala fecha, aí a gente dá um intervalo. Tá? Para fechar isso aqui, a gente vai para a parte da percepção. Então, a gente viu que a percepção ela é a partir dos 5 sentidos,
Então, percepção, 5 sentidos. Olfato, visão, audição, tato e paladar. Quanto mais sentidos forem aguçados ao consumidor, maior a forma, mais precisa é a forma como ele percebe o produto, mais rica vai ser a sua experiência, maior a chance de eu conseguir satisfazê-lo. A gente viu, inclusive, que eu posso estabelecer estímulos para olfato, tato e paladar, inclusive em produtos que não são comestíveis, né? Eu posso ter um cheiro especial para o meu produto, eu posso, toda aula, chegar lá e distribuir chocolate para vocês, eu vou estar estimulando o paladar de vocês, mesmo consumindo um serviço que não está necessariamente atrelado a nenhum tipo de estímulo palatável, mas eu consigo, de repente, dar para vocês algum tipo de gancho afetivo e que gere em vocês um sentimento positivo. Bom, o horário da sala está fechando, então vamos fazer aquele intervalo. São 8h35, a gente dá 15 minutos ou 10 minutos. O que é que vocês acham? 10 minutos? 15 minutos? Porque a gente tinha um intervalo antes de 10 minutos e aí não deu.